Então, vamos lá começar. Boa tarde, bom dia, boa noite. Conteúdo gravado é assim, né? Então, a gente está aqui para fazer o nosso último bate-papo da segunda edição do curso, que é um bate-papo muito especial, que eu acho que é um tema de extrema relevância que a gente precisa conversar. E aí eu estou com 3 cursistas muito gentis de toparam contribuir um pouquinho com as experiências deles com a gente. E aí eu queria que vocês se apresentassem rapidinho. A gente pode começar com a Luciana? Sim. Boa noite a todos e todas. Eu sou a professora Luciana. Eu trabalho em Planaltina, uma cidade do Distrito Federal, uma escola pública. E eu atuo no atendimento educacional especializado há 9 anos. Meu público, né, são estudantes com deficiência intelectual, deficiência física, deficiências múltiplas, ou que estejam dentro do transtorno do espectro autista. Eu trabalho em uma sala de recursos generalista, porque aqui no Distrito Federal, as salas de recursos multifuncionais são divididas, né, em salas de recursos generalistas e as salas de recursos que trabalham especificamente com altas habilidades, deficiência visual ou estudantes com deficiência auditiva. A Nayara? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. Sou a Nayara, eu sou professora de Ciências e Biologia do Instituto Benjamin Constant. Para quem não conhece, é uma instituição especializada na educação Na verdade, é uma instituição especializada nas questões relacionadas à deficiência visual e, dentre outras coisas, possui uma escola dentro do Instituto Benjamin Constant, né? Então, é uma instituição formadora, uma instituição de distribuição de material didático, de reabilitação, tem um setor de atendimento médico também, mas eu atuo tanto na pós-graduação como professora de ciências, então especificamente com alunos com deficiência visual, né, que envolve aí pessoas cegas e pessoas com baixa visão. No Rio de Janeiro, acho que eu não falei, né? Rafael? Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. É a hora que vocês estiverem assistindo. Eu sou o professor Rafael, também sou professor de biologia, trabalho na rede estadual de educação aqui no Pará, trabalho na escola de ensino tecnológico do estado do Pará, que aqui é chamado de ETEPA, e dentro da pesquisa que eu atuo no ensino de ciências, no ensino de biologia, o meu foco sempre foi direcionado à educação de surdos, mais especificamente dentro do atendimento educacional especializado, tá? E espero poder contribuir hoje nesse bate-papo e vamos desenvolver de forma majestosa. Gente, assim, vamos começar e sinto-se à vontade para começar, quem quiser falar e tudo mais. Vamos começar pelo começo. Como é que foi, ou como não foi também uma resposta, o processo de formação de vocês em nível de formação inicial e depois continuada para trabalhar o ensino de ciências e biologia para esse público que vocês atendem? Como é que foi esse processo de formação? Quem começa? Assim, João, essa tua colocação, a questão da nossa formação direcionada para o processo de inclusão, a educação... Isso, para o processo de inclusão, isso. Sim. Tá. Vou começar então. Bom, a minha graduação, né, como a maioria dos colegas que estão fazendo o curso, ela é em Ciências Biológicas, e basicamente me atrevo a dizer que a formação direcionada para o campo da educação especial, ela foi bem precária, foi bem literalmente deficiente. Porque, basicamente, o que a gente viu em termos de disciplina foi educação especial, né, Libras, e demos uma pincelada quando a gente estudou sobre políticas públicas educacionais. Então, não houve, de fato, um direcionamento de como ser professor de biologia dentro da modalidade de educação especial.
né? E isso hoje a gente sabe que é um dos fatores que dificulta bastante, né, a atuação do professor do ensino regular, e aí de um modo geral, do professor do ensino regular, dentro da educação especial, né, em trabalhar com esses alunos com deficiência. Bom, eu fiz também licenciatura em Ciências Biológicas em Juiz de Fora. Sou de uma época bem anterior, provavelmente, ao Rafael. E na minha época não se discutia nada, não tinha absolutamente. Esse público não existia. Era bem assim. Então eu não tive formação nenhuma na época da minha graduação. E eu segui um caminho acadêmico de biologia dura, então eu fiz mestrado e doutorado com virologia. Quando eu terminei a virologia, o doutorado, eu me vi assim, opa, não era bem isso que eu queria, agora fazer concurso para a universidade, e aí surgiu o Benjamin Constant como um processo seletivo de professor substituto, caí meio de paraquedas, fui selecionada e não sabia nada. Só que aí no Instituto Benjamin Constant eu fiz praticamente todos os cursos que eles tinham lá, né, de formação continuada e concomitante dando aula, né? Os cursos foram acontecendo, então, assim, as primeiras aulas eu sabia zero braille e os alunos que iam me ajudando, fazia exercícios, os professores ajudavam a corrigir, os alunos ajudavam a corrigir. Mas eu me encantei muito com a área, eu gostei bastante de trabalhar com esse público, e aí comecei a estudar dentro do Instituto Benjamin Constant mesmo. Posteriormente veio um concurso, né, para professor efetivo. Então, assim, a minha formação foi toda pós-graduação, pós o doutorado, buscando caminhos dentro do Instituto Benjamin Constant, dos cursos que a instituição oferece e na prática com os alunos mesmo. Bom, o meu caso é bem semelhante ao da Nayara. Eu formei também tem muito tempo, foi em 2003. E durante a licenciatura em biologia, né, em ciências biológicas, eu não tive nenhum contato durante a minha formação na graduação, não se falava. Então, não tive contato algum. Aí, quando eu comecei a trabalhar como professora substituta na rede pública, assim, na minha primeira turma, eu já tive contato com um estudante com deficiência física. Ele não tinha os membros superiores. Então, eu comecei a fazer, assim, a reorganizar meus planejamentos de uma forma mais intuitiva. Eu fui normalista na década de 90, né? Eu fiz o magistério e durante o magistério eu tive contato com o ensino especial, né? Mas voltado mesmo para o centro de ensino especial, não nessa perspectiva de inclusão que a gente tem hoje, né? Das classes comuns inclusivas, né? E aí, de uma forma intuitiva, eu tentei reorganizar esses planejamentos e depois eu fui buscar a formação por conta própria. Quando eu entrei na Secretaria de Educação do DF, aí eu comecei a participar, né, dos cursos de formação continuada, que são oferecidos pela EAC. E aí, a partir daí, eu fui buscando, né, especialização, e quando eu fui fazer o mestrado em ensino de biologia, eu também quis trabalhar o ensino de biologia de forma inclusiva. E então, na verdade, foi vontade minha mesmo, porque durante a licenciatura falava muito pouco. E uma outra contribuição na minha formação são os projetos de extensão, né? Aqui, na cidade onde eu moro, tem um campus da UNB, e aí esses projetos de extensão, eles contribuem bastante. Inclusive, que eu trabalho já quase 10 anos na sala de recursos, e em alguns momentos, ao longo desses anos, assim, eu desanimava, porque realmente é uma luta, né? Uma luta constante para conseguir sensibilizar. Em alguns casos, a gente precisa conscientizar, em outros, a gente precisa fazer um processo de sensibilização mesmo. E aí, esses projetos de extensão me fizeram, assim, ter esperança para continuar, né, lutando. Boa, ótimo. Eu acho que formação continuada, formação permanente, a gente acaba vendo como que é o valor disso, porque às vezes a licenciatura pensa no aluno ideal, né? Só que aí a gente se depara com essa pluralidade de alunos. E aí a minha próxima pergunta, meu próximo comentário foi embasado numa puxada de orelha que a Nayara deu numa aula,
que eu gostei muito, que foi que uma cursista, uma colega nossa, que aconteceu na terça também, uma coisa parecida. Eu usei o seu exemplo na terça-feira também. Vamos partir do ensino de botânica a partir da clorofila. Clorofila é luz. Luz verde. Verde, clorofila, tal. Tá, cor. Beleza. E os alunos cegos, como é que ficam numa aula que a principal ponto de partida é a cor? E aí, eu queria partir disso, e aí no curso a gente fala muito da valorização do contexto e da leitura da realidade. Qual que é a importância, qual que é o valor dessas outras formas de se experienciar o mundo para a gente pensar nessa valorização de como os nossos alunos veem, sentem, interpretam este mundo? Qual que é o valor da gente levar isso em consideração nas nossas aulas de botânica e biologia? Para mim é primordial, né? Considerar as peculiaridades, né? As necessidades, e aí a gente discute muito o processo de inclusão, o processo de educação especial, e aí sempre pensa na pessoa com deficiência, né? Desde 2008, na política foi ampliada aí o público de altas habilidades e superdotação, o espectro do autista, mas se a gente pensar numa diversidade de sala de aula, independente de deficiência ou não, cada aluno aprende de um jeito, né? Então, às vezes, a gente tem essa tendência de fazer sempre uma aula muito visual, mas tem alunos que, mesmo não sendo pessoas com deficiência visual, eles têm, às vezes, uma preferência por um material mais auditivo ou um material mais escrito. Então, assim, eu acho que é primordial a gente tentar pensar numa aula o mais diversificada possível. Mesmo com os meus alunos, né, que são todos pessoas com deficiência visual, cegos e baixa visão, então todos têm uma deficiência na visão. Eu também apresento para eles, eu discuto cor, eu também trago vídeos, eu também apresento algumas atividades que são visuais, né? Por exemplo, né, não é botânica, mas a gente vai falar de sistema circulatório. É muito tradicional que o sangue vermelho, o venoso e o arterial, né? O arterial vermelho e o azul é o venoso. Então, assim, eu preciso falar isso com os meus alunos, pelo menos para eles terem essa noção de que isso é discutido, de que nos exercícios aparecem dessa forma, de como é apresentado. E eu também tenho alunos que são baixa visão que têm resquício visual, então eu também não posso cegar esses alunos. Eu preciso apresentar vídeos, eu preciso apresentar imagens, cores, porque os meus alunos também, né, tem alguns alunos que têm esse resquício visual. Então, assim, numa sala regular, comum, com uma diversidade de alunos, de estudantes, eu acho que a gente precisa pensar em todos os sentidos, né? Então, em práticas que envolvam todos os sentidos, que sejam mais diversificados possível, com metodologias mais diversificadas possível para que atenda o maior número, né? Não sei se a gente vai conseguir a totalidade, mas o maior número de diversidade, independente se tem algum tipo de deficiência ou não. Passar a bola para os colegas. De fato, essa é uma das questões que mais deixam os professores sem um norte, né? Por exemplo, para um professor que não tem a formação e que não compreende a importância, né, de se trabalhar o desenvolvimento intelectual, enfim, trabalhar todas as habilidades dos alunos com deficiência, ele se vê perdido numa situação dessa. Ele se vê em desespero. Como é que eu vou ensinar para o meu aluno cego que a folha ela é verde, que a flor é rosa, que a flor é azul, se ele nunca viu na vida, né, essas cores? Então, de fato, é primordial que o professor, ele primeiramente saiba se colocar no lugar desse aluno. Né? Como eu sempre falo, quando eu vou dar aula na universidade, eu trabalho disciplina de formação de professores, e eu sempre digo para os graduandos, né? Eu falo, olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando elaborar uma aula é como que a gente gostaria de assistir uma aula. Como seria uma aula prazerosa para nós? Então, a partir do momento que a gente pensa dessa forma, a gente se coloca no lugar do aluno. Né? Então, por que não se colocar também no lugar do aluno cego ou com baixa visão? Né? E tentar entender, tentar se aproximar
da realidade dele para a gente poder ter uma noção da verdadeira dificuldade ou limitação que ele possui. Né? Então, eu imagino que tenham professores que se sentem desesperados, né, ao se deparar com uma situação dessa. Né? E aí eu lembro que numa das poucas experiências que eu já tive em trabalhar com alunos cegos, ainda no ensino regular, quando começou a parte de botânica, né, na minha disciplina, eu resolvi ir para campo, de fato. As minhas aulas elas eram todas no campo. Por quê? Porque o aluno com deficiência visual ele já tem, dentro de uma sala de aula, de um quadrado, ele já vai ter essa dificuldade de compreensão só com a gente ali falando, e ele tentando, né, mentalmente imaginar como que seriam as estruturas e tudo mais. Então, se um aluno com deficiência ele apresenta limitação em um dos sentidos dele, normalmente outros sentidos vão se tornar mais potencializados. Né? No caso dos alunos com deficiência visual, normalmente eles se tornam o tato, né? O tato e a audição mais especializados. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui para campo. Levei essa aluna, era uma aluna, fomos para campo, e aí, quando eu ia falar das estruturas morfológicas da planta, do tronco, e aí fazia com que ela tivesse esse contato, esse toque. Né? Então, isso foi foi uma prática que facilitou bastante o aprendizado. Então, assim, isso tem relação com o que nós, né, com o que o João falou no início. Isso tem a ver com a nossa formação. Né? Tem a ver com a nossa formação, tem a ver com o que a gente vê previamente a respeito da realidade desses alunos com deficiência. Né? Se a gente não tem a formação, a gente vai se ver num momento, né, de desespero, como esse, e não vai saber o que fazer. Mas quando a gente, de fato, se coloca no lugar do aluno, compreende, busca essa formação, né, faz ela ser na formação permanente quanto na formação continuada, a gente acaba, né, conseguindo desenvolver, conseguindo alcançar a aprendizagem com os alunos. E isso é primordial, é importante. Aqui, por exemplo, na rede estadual de educação, principalmente aqui na minha região, na região nordeste do estado, a gente vê ainda um acúmulo de professores que estão prestes a se aposentar e que não têm paciência para lidar com alunos com deficiência. E transformam esse aluno com deficiência num mero personagem decorativo ali da sala de aula. Isso é triste, né? Isso é triste, isso é revoltante, porque é uma pessoa, é um cidadão, né? É um aluno que também está ali em busca de conhecimento e que tem a mesma capacidade, né, de aprendizagem que os alunos. Mas como a Nayara colocou, é óbvio que a sala de aula em si, o ensino regular em si, se a gente for levar em consideração os alunos sem deficiência, já é algo diverso. Então, é algo que a gente tem que saber trabalhar. A gente tem que saber trabalhar e tem que fazer acontecer e tem que fazer funcionar. Os professores esbarram muito nessa tecla de que fazer inclusão é impossível. Não, não é impossível. Tem professor que não gosta, tem professor que não está disposto. E sempre que eu falo para os alunos isso, se vocês não estão dispostos a fazer inclusão, então mudem de profissão, mudem de área, porque vocês estão no lugar errado. Porque isso é algo que vai exigir de vocês e isso vai obrigar vocês, porque a inclusão ela é importante para que as pessoas elas se sintam acolhidas, elas se sintam bem, né, em todas as áreas dentro do âmbito social. Algo importante que foi dito pela Nayara, que eu concordo, é que quando a gente fala em inclusão, eu gosto sempre de lembrar que a inclusão, pelo menos é o que eu acredito, a inclusão num sentido amplo, que ela é para qualquer estudante que tem algum tipo de dificuldade, de impedimento para ter acesso àquilo que é oferecido na escola.
né, para ele ter acesso e para ele permanecer na escola. Então, a ideia de inclusão tem que atingir o outro, né, tem que atingir todo mundo. Aqui, é claro que eu vou sempre falar na realidade dos meus estudantes, porque é o meu trabalho, né, a minha experiência maior com estudantes com deficiência intelectual, física e TEA, né, alguns com deficiência múltipla. Então, é importante deixar claro que a inclusão é para todo e qualquer estudante que encontre algum tipo de dificuldade, né? E a minha experiência com estudantes com deficiência visual, ela é muito pequena. Eu encontro estudantes com visão monocular, e aí é diferente, né? Porque eles ainda têm aquela possibilidade, né, de abstrair, de entender o que são as cores, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar e entender qual a necessidade daquele estudante, né? Eu falo isso porque, como eu trabalho com um atendimento de natureza complementar em sala de recursos, então eu tenho essa possibilidade, eu tenho tempo suficiente para planejar um atendimento voltado especificamente para aquele estudante. Então, acho que conhecer se esse estudante tem uma visão monocular, se ele tem baixa visão, se ele ficou deficiente depois de ter tido a oportunidade de ter contato com as cores, né? Porque é diferente uma pessoa que ela nasceu sem entender o que são as cores, e uma outra que, às vezes, durante a adolescência, ela perdeu, né? Então, é importante entender qual é a necessidade daquele estudante, porque aí o meu planejamento vai ser diferente. Se esse estudante ele já teve uma noção do que é o verde, do que é o amarelo, então eu vou planejar, organizar as ações de uma forma diferente. E como o Rafael falou, no caso, né, de um estudante que tem essa dificuldade maior, com deficiência visual, tentar valorizar as outras habilidades, os outros sentidos, a questão do tato. Eu acho que funciona muito bem, levar amostras para a sala, para que ele tenha o contato, para pegar, sentir o odor, né, se for possível, né? Claro que a gente tem que ter o cuidado, questão de ter alergia ao pólen e tudo mais, mas a gente pode fazer isso. Eu já tive a oportunidade de trabalhar de forma articulada com um professor de arte, então aquela ideia do que é uma cor quente, uma cor fria, né? E a gente vai aproveitando, às vezes usa uma questão de uma música, porque é possível passar esse conceito, né, que é tão abstrato, de uma forma mais, digamos assim, simbólica, para que ele compreenda, mesmo que ele não consiga, né, ter a noção do que é o ver, mas ele pode sentir, né? No caso dos estudantes dentro do espectro autista, existem estudantes que têm a questão da sinestesia, eles conseguem sentir as notas musicais. Então, o que é mais lindo, né, eu vejo assim, que é tentar entender a necessidade daquele estudante, tentar planejar ali para corresponder, para conseguir contemplá-lo. Nem sempre padronizar o planejamento vai funcionar para todo mundo. Às vezes funciona. Às vezes a gente planeja para um estudante que tem uma necessidade e a turma inteira é contemplada, a turma inteira é beneficiada. Outras vezes, aquilo que foi planejado para um estudante TEA só funciona para ele, porque ele é singular, ele é único, né? Então, eu acho que é tentar ter essa disponibilidade em abrir a cabeça para entender que cada um, como a Nayara falou, aprende no seu tempo, da sua forma particular. E só acrescentando a primeira pergunta, na questão da formação inicial, João, fazendo aí um link, é porque eu ouço muito, né, os professores regentes, porque uma das atribuições da sala de recursos é também dar um suporte para o professor regente, né? Não é só atender diretamente os alunos, mas a gente também trabalha atendendo as famílias e também os professores regentes. E um discurso que eu ouço muito é assim: Luciana, não vou fazer tal coisa, ou eu não consigo fazer tal coisa, não consigo adaptar, fazer uma adequação curricular, porque eu não fui preparado para isso. Durante a graduação, ninguém me ensinou a fazer. A gente entende, né? Inclusive, eu também não fui preparada. Mas a gente não pode se apegar a esse discurso, né? Eu acho muito importante o professor ter esse entendimento que ele precisa da formação continuada. E aqui no Distrito Federal, os cursos são gratuitos. Existe uma escola de aperfeiçoamento, né, de formação continuada, em que os professores eles podem se matricular. Existem cursos que são à distância, né, online, outros são semipresenciais. Então, assim, a gente não pode também ficar perpetuando esse discurso, se apegando a isso, porque não é justo com o aluno. O aluno não pode ser penalizado porque eu tive uma formação precária, né?
limitada. Então, eu gosto muito de seguir a ideia da Mantoan, da Maria Teresa Mantoan. Ela diz que a gente, né, ela diz assim, que a gente já passou dessa fase. Então, chegou a hora assim, que se você decide ser professor, você tem que entender que você precisa da formação continuada, né? Então, esse trabalho articulado com professores de outra área, esse trabalho colaborativo, às vezes com profissionais que atuam na área da saúde, a gente precisa ter esse contato, entender que a gente não tem que trabalhar sozinho, né? Ali na minha sala, sozinho, biologia, botânica, né? A gente precisa ter essa articulação, porque as chances da gente obter êxito são maiores, né? Só a nível de complementação ao que a Luciana falou, achei bem interessante quando ela diz que os alunos ganham, né, quando a gente passa de fato a trabalhar na sala de aula regular com um direcionamento, né, específico ali para aquele aluno que tem a necessidade. É muito interessante isso, e eu já tive essa experiência. Eu, basicamente, acho que por 2 anos seguidos, eu dei aula de biologia e Libras para a mesma turma, porque eu tinha um aluno surdo. Né? Eu tinha um aluno surdo. E aí, o fato dele estar em sala de aula, a presença dele em sala de aula, ao longo do tempo, foi se tornando algo muito motivador para os demais alunos para aprender Libras. Porque eles sabiam que quando esse aluno ele fosse, né, frequentar a aula, que eu iria ensinar Libras, que eu ia dar aula em Libras para aquele aluno. Né? De todos os professores, o único que fazia isso era eu, porque eu era o único que sabia Libras, né, do quadro. E aí foi um ganho para toda a turma, porque, como eu disse, dei aula de biologia e dei aula de Libras durante 2 anos, e isso foi uma experiência incrível, foi muito bacana, porque a gente eu vi o resultado no fim do ano, né? Eu fiz aquela avaliação do que eles acharam e tudo mais, e aí os relatos foram somente positivos. Então, de fato, eu imagino que se todos os professores eles vissem pelo menos dessa forma, né, conseguissem enxergar que todos ganham, né, com o exercício da inclusão, seria incrível, né? A educação estaríamos em um outro patamar, né? Eu queria fazer uma complementação exatamente do que você estava falando aí agora, Rafael. Na verdade, que você comentou, né? Que essa sua aula que você fez quando teve um aluno com deficiência visual e fez ela incluindo toda a turma, né, no contexto do aluno. E em nada, com certeza, os outros alunos perderam, né? A aula deve ter sido muito produtiva também para os alunos videntes, né? Então, acho que assim, tem momentos, claro que tem conteúdos que parece que é impossível, né? Alguns são muito mais difíceis do que outros de você conseguir focar, vamos dizer assim, né, em certas necessidades especiais. Mas se a gente tenta colocar o aluno com deficiência como protagonista em algumas atividades, né? Pensando aí no meu público de deficiência visual. Ah, vamos construir uma maquete de célula, todo mundo faz isso, né? Em alguma fase da vida, vamos construir aí uma célula animal, célula vegetal, ou vamos fazer algum projetinho, mas vamos fazer ele acessível? Tem um aluno cego na sua turma, então o aluno cego é o consultor. Tudo que vocês fizerem, ele que vai dizer se tá bom ou não, se tem textura ou não, ele vai fazer a legenda em braille. Então, coloca o aluno cego como protagonista da atividade, da questão, do trabalho, do que for, porque os outros alunos vão começar a perceber como é difícil a situação desse colega, né, quando a aula é toda voltada para o vidente e o aluno está lá isolado. Aí, quando inverte a aula, quando a aula é voltada para o diferente, e todos têm que se envolver no diferente, então os alunos começam a se sensibilizar e começam a buscar, né, como você falou aí, de Libras. Então eles começam a buscar, poxa, eu quero aprender Braille, quero aprender Libras, quero aprender como, né, lida, que tipo de atividade que eu tenho que oferecer para o meu colega ali, que faz parte, né, do espectro do autismo, do seja lá o que for. E só um comentário em cima do que a Luciana falou, de fato, né, a formação foi precária,
a gente precisa um pouco parar com esse discurso de fato, né, de que eu não tive formação, mas a gente também precisa colocar a culpa onde ela existe, que é de políticas públicas, né? Lá no Instituto Benjamin Constant, por a gente ter o setor de capacitação, e eu faço parte desse departamento de capacitação, né, de formação continuada, a gente às vezes tem demandas, às vezes a gente tem demandas pessoais de colegas, aí você entra em contato, não, vamos tentar fazer uma turma específica para a escola tal aqui no Rio de Janeiro. Não tem liberação, os professores não são liberados, não conseguem fazer a capacitação, não conseguem fazer um curso de formação porque eles não são liberados. Então, assim, às vezes tem a boa vontade, tem professor que de fato não quer, mas não é mais a maioria, eu acho. Sabe, eles querem, eles buscam, eles procuram. Eu fico vendo assim, a gente abriu a primeira turma de mestrado profissional lá no Benjamin Constant agora em agosto. E aí a aula iniciou, né, presencial, quinta e sexta, quinta à tarde, sexta à tarde. Tem aluno do mestrado, que é de instituto federal ou de rede pública mesmo, que eles têm que apresentar lá no trabalho deles todo dia de aula, não é assim para o semestre, ou simplesmente estou matriculado no curso, não. Eles têm que apresentar uma declaração que ele esteve presente naquela aula, naquele dia, para comprovar que ele faltou aquele dia de trabalho. Mas ele está lá matriculado no curso, a gente deu a declaração, deu a matrícula. Então, assim, tem uma dificuldade muito grande por parte dos docentes de conseguirem essa liberação, de conseguirem esse apoio das suas instituições, né, da sua gestão, para conseguirem fazer a formação continuada. Então, eu acho que a gente, enquanto professores, a gente tem que começar a bater mais, acho que agora no governo, do que bater tanto nos professores, né? Que a gente, às vezes, acaba batendo na gente mesmo, né? Então, assim, pensar por esse outro lado também. Vai lá, Luciana. Então, assim, a ideia não foi bater, né? Como eu falei. Não disse que você bateu, não, tá? Por Sim, favor, sim, não me sim. entenda mal, mas é uma realidade, sim, né, que a sim. gente vivencia. Sim, e aí como eu estou, né, aqui me baseando, como eu disse desde o início, na minha realidade do Distrito Federal, aqui no Distrito Federal nós temos esse tempo livre, nós temos o direito de, durante a coordenação, né, e nós somos incentivados no início do ano, na verdade no início de todo semestre, né, a gente recebe uma lista com todos os cursos e a equipe gestora já sabe disso, a própria equipe gestora repassa isso para a gente e a gente é liberado para fazer esses cursos, né. Então, eu me baseei na minha experiência, como eu disse, ao longo desses quase 10 anos, que muitas vezes eu tenho uma amiga que trabalhou comigo, né, que a gente trabalha em sala de recursos, ensino fundamental no 2 e ensino médio, são 2 profissionais, né, que atuam. Anos iniciais é só um profissional. E ela usava um termo, assim, ela usava, ai, Luciana, na sala de recursos nós sofremos de uma solidão pedagógica, porque era a sensação mesmo que a gente tinha. Como eu disse, em algumas situações a gente precisa mesmo sensibilizar, né? E aí os professores, eles ficam por anos com essa justificativa, com esse discurso que, não vou fazer, eu não fiz adequação curricular, não adaptei a prova, porque eu não fui preparado. Então, né, eu me baseei nessa minha experiência, que aí aqui foi preciso fazer isso. Mas é claro, existem profissionais que estão iniciando a carreira agora na docência, que acabaram de sair da universidade, e por mais que não tenham tido acesso tão, né, profundamente com as matérias assim, voltadas para a educação, eles são muito dispostos a aprender, eles querem, aí eles perguntam e vão em busca de outros profissionais que atuam. Né? É claro que isso não é, como posso dizer, todo mundo, né? Existem excelentes profissionais que se esforçam, mas eu faço questão de falar desses pontos, né? Porque eu tenho pressa que a sociedade mude, né? Eu preciso. Eu tenho uma razão hoje muito maior, que é a questão do meu filho, né? Que está dentro do espectro autista. E, como eu disse, são lutas diárias. Então, só para esclarecer, tá bom? Às vezes a gente não escolhe as melhores palavras, mas a ideia não foi criticar, não. Tá não foi uma crítica em cima da sua especificamente, mas é uma fala que é recorrente e é verdade, não é mentira, mas também tem o outro lado, né? Claro, sim. Inclusive você citou aí, né, a sua realidade, por isso que essa roda de conversa, esse bate-papo é importante, porque como eu estou me baseando na minha realidade, são muitas realidades diferentes. Né? Aqui a gente não tem pelo contrário, nós somos incentivados, né? A gente tem um período de regência, né? Um turno de regência e o outro turno só de coordenação. Então, o sonho de toda escola, de todo professor. Que é a jornada ampliada aqui no DF. Tá bom. É um sonho mesmo. É bem interessante
mesmo essa discussão. E aí, só retomando a pergunta do João, eu sei que ele está aí inquieto para que ele já passar para a próxima pergunta, mas eu sei também que quem faz as perguntas aqui é ele, mas eu queria saber do João. E aí a Nayara vai socorrer o João. Como que seria o João dando aula de botânica? Como seria o João dando aula de botânica? Ou então o João falando de fotossíntese, falando do verde, da clorofila, para um aluno surdo-cego? Como seria? Ai, ai, ai. Assim, ó. Vou passar por algumas coisas, colocando no meu estágio. Eu não esqueço até hoje, foi uma coisa que me marcou muito. Meu primeiro estágio, tinha um aluno com dislexia na sala. E aí a professora, uma professora mais antiga, me pediu para sentar do lado desse aluno, porque ele tinha dificuldade. O aluno ele parou no meio da atividade, ele perguntou para mim exatas palavras: Tio, eu sou burro? Imagina eu no estágio, uma criança nos seus ali era, eu acho que era sexto ano, o aluno, né? Me vir e se questionar se ele era burro. Gente, aquilo para mim foi uma experiência no meu estágio que eu fiquei assim, velho, ser professor não vai ser fácil não. Se já uma criança do sexto ano já me dá uma bucha dessa no estágio, o que eu faço? Então, eu acho que assim, não tem uma resposta certa para essa pergunta que você está me dando. A resposta seria como eu consigo acessar o que você sabe sobre isso antes de fazer a aula? Por onde que eu começo? Por onde que eu começo? Vamos lá. Você tem um ponto de partida. A gente vai ter um ponto de partida. O aluno não sabe nada, ele sabe alguma coisa. Ele experiencia o mundo de algum jeito. Qual que é esse jeito? Beleza. Ah, vou falar sobre o verde, igual a Luciana falou. Ele já sabe que é verde? Foi agora? Foi antes? Não, não sei. Então, eu acho que é um desafio. E aí, até na questão de Libras, e até uma pergunta que eu já aproveito, já faço a pergunta. Numa outra experiência de formação, eu lembro que tinha uma aluna surda numa sala. E aí eu lembro muito dessa fase também, dela fazendo sinal para ir mais para o professor falar mais devagar, porque ela fazia leitura labial. E aí o professor já havia sido orientado para falar, olhando para a aluna poder. Ela já estava lá tranquila, não precisava ela conseguia se virar sem a Libras, mas ela pedia para falar mais devagar. O professor embacou e foi, e ela fez o sinal para ele ir mais devagar. Ele simplesmente ignorou a fala da aluna e continuou falando rápido. Depois eu virei para o professor e falei, aconteceu isso na aula, né, e tudo mais. Ela não vai terminar a escola mesmo? Então, assim, a pergunta que eu ia fazer é, nessa dialogicidade do ato de educar, como é que para vocês? Vamos tirar a normalidade, entre muitas aspas, do armário? E a gente, vidente, ouvinte, neurotípico, muitas vezes, a gente não consegue interpretar todo mundo. Como é que esses nossos alunos, com essas outras formas de interpretar o mundo, já ensinaram para vocês a interpretar o mundo diferente? Como é que... Conta um exemplo para a gente de como isso já aconteceu com vocês. Olha, eu acho que, para mim, eu costumo dizer que depois que eu entrei no Instituto Benjamin Constant, eu passei a enxergar. Porque a gente não percebe o mundo na sua essência, né? Então, assim, às vezes são coisas simples, né? Eu fui dar aula de verme. Plateuminto, nemateuminto, verme achatado, verme cilindro. Professora, o que é cilindro? Então, assim, você começa a perceber que às vezes o aluno não sabe a coisa mais simples. Então, você quer dar aquela aula elaborada, explicar o conteúdo, mas ele não sabe o simples, ele não sabe, né? No caso do aluno cego ali, essa era especificamente cega. Às vezes não teve contato com cilindro, não sabe formas geométricas, não conhece o básico para você ensinar o processo seguinte. Então, assim, o que eu tentei aprender, né? O que esses alunos têm me ensinado
é tentar enxergar primeiro o mundo de uma outra forma. Hoje, onde eu passo, eu já vejo se o elevador tem braille, se ele fala, porque não adianta ter braille, não sei qual andar tá parado, porque lá só tem um número em tinta, não sei qual andar parou. Eu ando na rua, putz, cheio de buraco, tem um. Hoje não tem mais, né? Mas antes é o orelhão, o cego bate a cabeça, porque ele vai com a bengala no chão. Então, assim, o carro para na calçada, poxa, parou na calçada, se o cego vier aqui, vai bater. Então, assim, eu comecei a perceber o mundo de uma outra forma, e isso também aplica na minha prática de ensino, né? Porque eu tento hoje observar, tentar chegar, né? Primeiro, bater um papo com os alunos, a gente vai apresentar um conteúdo, tentar buscar o que ele sabe, o que ele tem de conhecimento, mas não só do conteúdo em si, né? Ah, até onde você mora, quanto tempo que você demora para chegar aqui? O Instituto Benjamin Constant fica localizado no bairro da Urca, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul. É de difícil acesso, porque não tem muitas linhas de ônibus que chegam até aqui. E ele não é uma escola de bairro, né? A maioria dos nossos alunos moram 30, 40 quilômetros de distância. Então, eu tenho um aluno que acorda 3 da manhã para chegar aqui na aula 8, que a nossa aula já começa 8 exatamente da distância. Então, assim, eu acho que a gente aprende, o que eles têm me ensinado é tentar enxergar o mundo e as pessoas de outra forma, tentar fazer de uma forma mais simples e tentar passar o conteúdo para eles de forma que seja de fato significativa para eles. Não é porque vai ter a prova do sei lá o quê que eles têm que fazer, obviamente, eu não vou reduzir o currículo para eles não terem conhecimento e não terem condições de fazer uma prova, mas primeiro momento tem que ser o que é significativo para eles. Então, acho que foi esse ensinamento no sentido de olhar mais para a minha prática, né? De como eu devo ensiná-los, né? Basicamente, tudo que a Nayara falou é louvável, é o que acontece com todos nós que trabalhamos dentro da educação especial. A gente, de fato, como eu falei, né, anteriormente, a gente passa a se colocar no lugar do aluno, a gente passa a entender um pouco mais, passa a entender a realidade dele, as verdadeiras dificuldades que ele apresenta, que ele possui no âmbito da aprendizagem, e por conta da convivência que a gente vai tendo, que a gente vai desenvolvendo também com esse aluno, porque querendo ou não, eu pelo menos, não sei aí as meninas, mas quando eu tenho um aluno surdo, eu acabo criando um vínculo de amizade com ele. Eu acabo estreitando um pouco mais a relação. Então, isso é uma coisa que, para mim, é muito significativa. Eu valorizo bastante. E a relação que isso apresenta, que isso possui com a minha profissão, com o exercício da minha profissão, é justamente o benefício da aprendizagem. Porque é uma relação não só na qual eu ensino, é uma relação também na qual eu aprendo, né? Assim como os alunos sem deficiência, né? Isso é a prática de sala de aula. Então, por exemplo, quando eu estou dando aula para os meus alunos surdos, tem sinais que eu não sei, né? Tem alguns sinais específicos que eu não sei, que eu pergunto, né? Ou então quando eles querem me contar uma experiência nova, algo que eles, eu viajei esse fim de semana e eu aprendi tal coisa, e eles já vêm com isso para querer compartilhar com a gente. Então, o fato da gente saber lidar com a diferença, com a especificidade que eles apresentam, para eles isso é muito significativo. A gente acaba se tornando a referência deles. Essa que é a verdade. O professor que consegue lidar com o aluno que apresenta algum tipo de deficiência, ele se torna a referência. Ele se torna aquele professor que, nossa, é tudo para ele. Né? E faz ser o professor do ensino regular ou o professor do atendimento educacional especializado. Então, isso é muito significativo. Se tornar referência de um aluno, para mim, isso aí é eu ganhar o meu dia, é eu conseguir atingir o patamar de sucesso da minha carreira, posso dizer isso. Bom, para mim é poder aprender com os meus estudantes. Eu vejo que
todos os dias eu aprendo um pouquinho, né? E isso é muito bom, saber que eles me ensinam. Porque eu vou contar um exemplo aqui bem simples, de que um aluno autista, ele, todas as vezes que ele ia fazer a prova, a avaliação, ele entrava em crise, em sala, né, em classe comum. E aí a monitora ia me chamar, Luciana, né, o estudante entrou em crise, nervosa, a gente não consegue compreender o porquê, porque ele ficou tão nervoso. E aí encaminhava para a sala de recursos durante os atendimentos. Eu não entendia o motivo, né, da crise. Será que é intolerância ao barulho? Será que se eu levar lá para a sala ele vai ficar, né, mais à vontade? A turma dele é reduzida, só tem 15 alunos. E depois de muito conversar com ele, eu peguei as atividades que a gente já tinha feito, atividades semelhantes, com conteúdo muito semelhante. A razão da crise dele era porque estava escrita a palavra avaliação. Então, a partir do momento que eu tirei a palavra avaliação e eu colocava só atividades, ou então biologia, né, o tema ali, ecologia, era o suficiente para ele se sentir seguro e entender que ele conseguia fazer aquilo numa boa. Então, a palavra avaliação era um gatilho para ele entrar numa crise nervosa e ele não conseguia mais se concentrar para fazer a prova. Então, assim, algo super simples, né? Que parece ser muito simples, mas que para um estudante que tem um funcionamento neurológico atípico, é algo que inviabilizava a realização daquela avaliação. Então, esse é só um dos exemplos, assim, e que a gente, né, no meu caso, eu falava, nossa, mas eu demorei tanto tempo para entender que uma simples palavra causava essa desordem toda no estudante. Eu queria só complementar que eu me lembrei aqui, né, pela fala do Rafael. Eu acho que eu aprendi com eles também essa leveza em relação à deficiência, de uma forma geral. Eu acho que a maioria das pessoas que eu comedo, como que eu falo? Eu chamo ele de que ele é cego, eu falo o que eu falo. Não tem problema falar cego, você não está xingando, né? Você fala que é uma pessoa com deficiência visual. Obviamente, a gente tenta um termos mais politicamente correto, né? Ao invés de falar o deficiente, a pessoa com deficiência visual. Porque o deficiente, você está retratando a deficiência. Quando você fala a pessoa com, primeiro vem a pessoa, né? Então você humaniza mais aquele indivíduo. E aí eu aprendi isso muito com os alunos também. Porque às vezes você ia falar alguma coisa em sala. Pode falar, professor, pode falar que eu tô vendo tudo aqui. Ou então você ia tentar ajudar a tatear alguma coisa. Não, vai com esse dedo aqui que eu enxergo melhor com esse dedo que com esse dedo de cá. Então, assim, os próprios alunos fazendo aquela brincadeira com a condição deles, que não é um problema, né? Vai falando que eu tô aqui visualizando tudo na minha cabeça, né? Porque eu ficava morrendo de medo. A primeira vez que eu entrei em sala, falei, não posso falar, observar, não pode falar, olha aqui, não posso falar. E aí eu comecei a perceber que os alunos falavam, professor, olha aqui, vê se não... Eles usam os verbos visuais porque a gente usa, né? O dia a dia nosso é muito usando os verbos muito visuais. E aí você percebe que você às vezes fica com receio, e quando você vai desprovido desse receio, né? É isso que o Rafael falou, o aluno, qualquer professor que vai desprovido desse preconceito, desse receio, chega até o aluno numa boa, não, você é cego, tá? E o que eu preciso fazer? Eu não sei fazer nada, não sei como te ensinar. Você pode me ajudar? O que eu preciso fazer? Assim ficou bom? Assim, o aluno se sente especial nesse momento, né? Ele tá, olha, me percebeu, né? Então eu acho que eu aprendi isso com eles também, né? E aprendi que eles percebem, por exemplo, eu sei, ele entra na sala de aula sozinho, sabendo qual é a sala dele, sem precisar ir tateando pela parede para o número da sala, porque ele conta quantas janelas ele passou pela a corrente de vento. Então minha sala é de frente para o banheiro masculino. Quando eu sinto o cheiro do banheiro masculino, eu já entro. Então, assim, eles vão contando a percepção deles. Eu lembro que eu ficava falando com eles. Eu entrava em sala bem quietinha e ficava quieta. Aí um já falava, oi, professora. Falei, poxa, como é que você sabe que eu entrei? Senti uma corrente de vento passando aqui diferente. Falei, nossa, eu entrei bem pianinho. Uma brincadeira, às vezes, que eu fazia com eles, né? Às vezes a gente perguntava para eles, como é que é o professor tal? Aí os alunos cegos nos descrevendo pela nossa voz. Não, fulano é calmo, porque a voz é assim, assim. O fulano é mais bravo. Então, assim, a gente vai aprendendo, né, a perceber o outro. E eu tive uma experiência com um aluno cego,
que ele não tinha diagnóstico de espectro de autista, mas eu não sou especialista nisso, mas eu acho que ele tinha alguma coisa do espectro e ele tinha esse nervoso nas avaliações, ele entrava em... Ele não chegava a ter uma crise, mas ele ficava muito nervoso. E uma vez ele ficou, né, tendo que fazer uma recuperação comigo, e aí falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos recordar a matéria primeiro antes de eu te entregar a sua prova. E mentira, eu já estava fazendo a prova oral ali com ele, batendo papo. Me conta sobre não sei o quê. Perfeito. As questões eles foram perfeitas. Aí ele agora vai ser a prova e já ficou nervoso. Falei, não, já fiz a sua prova com você, você já tirou 10 aqui na prova. Você... Então, se ele ficou tão satisfeito com aquilo, né? Porque você percebe a dificuldade do outro. Ele não tinha dificuldade com a matéria, ele tinha dificuldade em realizar a avaliação, né? O nome e a avaliação, né? Ai, gente, tá muito bom isso aqui. Eu não sei nem mais o que eu quero saber, sabe? Tanta coisa, tão rico que tá sendo esse momento. Mas eu acho que um dos pontos ir para o lado um pouco, de novo, da dialogicidade, mas daquela constante necessidade da gente reavaliar os nossos próprios preconceitos. E aí eu queria ver como é que vocês veem esse lado dessa questão dos preconceitos, porque eu acho que quando a gente fala de atendimento educativo especial, a gente ainda tem uma lógica que a gente vive numa sociedade capacitista, muitas vezes. E a gente imputa deficiências além da deficiência que o aluno apresenta. Então, o aluno é cego, o aluno é surdo, o aluno é neuroatípico em algum grau, e a gente já coloca uma terminalidade nele, né? Aquele processo. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse lado dessa própria... E a Luciana trouxe muito isso dessa luta diária, né? Como é que a gente se coloca para essa própria reavaliação dos nossos preconceitos? Porque o ato de educar é um ato humano, e a gente tem isso na nossa sociedade. Como é que a gente trabalha isso com a gente mesmo, na nossa prática pedagógica? Na opinião de vocês. Bom, eu acho que, independente de atuar no atendimento educacional especializado, eu acho que o professor, né, ele precisa fazer essa reflexão, tentar ressignificar, né, diariamente, ou então pelo menos semanalmente, para entender a sua prática. Mas eu agora posso dar uma opinião já entrando na maternidade atípica? É difícil não falar. Eu costumo dizer que é o meu título mais importante, é o meu título de mãe. Antes da gente se mover como professora, a gente se move como gente. Então, vai lá. Sim. E assim, porque muitas pessoas perguntam, Luciana, você entrou na sala de recursos por conta do seu filho? Que é um motivo maravilhoso, mas no meu caso não, né? Eu comecei a atuar na sala de recursos muito antes de ter filho, de ser mãe, né? Uns 5 anos antes, aí depois que o meu filho nasceu, e aí depois de 2 anos é que o meu filho recebeu o diagnóstico. E aí eu recebia muitos comentários, né? Quando eu comecei a perceber que existia algo ali diferente daqueles marcos esperados para o desenvolvimento da criança, que eu estava projetando o meu trabalho no meu filho. E em algum momento também desse processo de investigação, que é demorado, né, eu ficava me perguntando, mas eu trabalho já há tanto tempo com adolescentes, né, porque eu trabalho no ensino médio, no ensino fundamental 2, mas principalmente no ensino médio, e eu trabalho com adolescentes dentro do espectro. E eu ficava me perguntando, nossa, mas eu sei tanto sobre o autismo, sobre o comportamento autístico, né, o convívio com eles, as rotinas, né, as especificidades dele. E o caso do meu filho é completamente diferente de todos os estudantes com os quais eu convivi. O meu filho, ele é assim, eu não sei se é a palavra certa, mas muitas características, digamos assim, clássicas, mais conhecidas, né, pela literatura, elas foram mascaradas, né? Então, eu acredito que nesse momento eu também tive um comportamento preconceituoso, né? Porque eu falava, mas o meu filho não fica rodando, ele não tem estereotipia de rodar, ele não tem flapping, meu filho não anda na ponta do pé, né? E ele não tinha realmente nada disso. Mas outros sinais, né, neurológicos, que foram identificados por profissionais da saúde, mostraram que ele estava dentro do espectro e que por isso que é um espectro, né? É como se fosse um espectro de luz, não tem como
Então, comparar. E aí eu vejo, João, que às vezes, né, eu preciso me policiar para não padronizar, porque aí já é uma ideia preconceituosa, porque todos nós temos, né? A gente tem que trabalhar, tem que buscar trabalhar isso, de não padronizar. Então, se eu convivo com esses estudantes, eles têm esse padrão de comportamento, todos serão assim, todos vão gostar de rotina, todos não vão gostar do toque, né? Então, eu acho que conversar sobre isso, né? Hoje, não só com a realidade na escola, do meu trabalho, mas até mesmo com a relação com o meu filho, né? Então, eu vejo que nesse momento aí, eu precisei refletir sobre o meu comportamento. Porque o meu filho adora abraço, adora beijo, né? Ele é não verbal, mas ele adora um beijo. Se deixar, tá beijando o tempo inteiro. Então, não é todo autista, né? Eu já tive estudante autista que eu passei uma semana, né? Quando ele entrava em crise, eu estava explicando a matéria e ele de costas para mim, durante todo o atendimento. Mas ele estava prestando atenção em tudo, né? Tá entendendo tudo. A impressão que a gente tem é que está completamente alheio, né? Porque está de costas, mas estava entendendo tudo, né? Então, será que todo estudante tem esse comportamento? Não, né? Então, essa necessidade que a gente tem, eu acho que é até uma maneira de gastar menos energia, né? A gente quer deixar tudo organizadinho nas gavetas, né? Sempre que um estudante autista chegar aqui, se eu tiver esse procedimento, esse comportamento, vai funcionar. Mas nem sempre funciona. Na verdade, quase sempre, né? Se eu deixar tudo organizadinho, quase sempre. Acho assim que o lema é flexibilizar. Eu preciso sempre estar com um plano B guardado para poder agir. Eu acho que essa talvez seja não que as outras sejam fáceis, né? Suas outras perguntas para colocar em prática, mas essa talvez seja de fato a mais difícil, porque a gente nasceu, a gente cresceu e a gente vive numa sociedade que eu não vou nem dizer preconceituosa, embora seja, mas assim, a gente vive numa sociedade que exige padrões para tudo, né? Então, essa normalidade, que por mais que os termos tenham caído, não são utilizados, ela continua tendo uma normalidade. A própria BNCC, quando ela coloca habilidades e fugiu o outro nome agora, ó, competência, então, quem não atinge aquela habilidade é o burro daquele seu aluno com dislexia. Se você for pensar num contexto daquela escola, ele era burro. Burro para atingir o que eles queriam. Mas não é que ele de fato era burro. Dentro daquele contexto que elaboraram para que ele atingisse, ele não iria atingir. Então ele estava burro para aquele contexto, mas ele não era cognitivamente incapaz de fazer qualquer coisa. Então, assim, eu acho que é muito difícil a gente tirar esse nosso preconceito, porque ele não é um preconceito individual, né? Você, principalmente quando a gente tá, quem está numa escola privada, que é mais difícil ainda, porque você tem que cumprir mais rigorosamente ainda o currículo que lhe é imposto, porque no final do ano, no final do nono, do terceiro ano, vai ter o Enem, vai ter a prova tal, e se não passar, a escola não é boa, porque X melhores classificados da escola faz a escola ser a melhor. Os alunos que têm, né, a deficiência, aí não é nem a deficiência física, intelectual, sensorial, que tem alguma dificuldade, ele nunca vai ser aquele aluno ótimo para o padrão que foi criado pela sociedade, para o padrão que foi criado pelas escolas. Então, assim, é muito difícil. Eu acho que é um processo que tem que partir da gente, professores na universidade, formando, né, Rafael aí formando os seus alunos, tem que começar, né, a gente precisa trabalhar com isso para quebrar esses currículos, né, as habilidades, as capacidades. E aí, né, a Luciana, imagina, trabalhando esse tempo todo, e aí ela tentou enxergar isso no filho dela. Porque a gente quer o laudo da pessoa, né? A gente quer o laudo do aluno, né? A gente, estou generalizando. Eu quero que me digam o que ele tem para saber o que eu vou fazer. Não, não tem que dizer o que ele tem. Muito pelo contrário, não tem que dizer o que ele tem, né? Tanto que a política hoje não é para fazer laudo, não tem que ter laudo. Tem que ter uma equipe de terapeuta ocupacional, uma equipe pedagógica que vai avaliar quais são as necessidades daquele aluno, independente se ele é cego, surdo, né, espectro do autista, ou se ele só tem dificuldade. Então, assim, a gente tem que tentar quebrar esses padrões. Eu preciso
fornecer isso, isso e isso para o meu aluno, que ele tem que aprender fotossíntese desse jeito, ele tem que aprender não sei o que desse jeito, porque quando ele chegar lá na hora da prova, e é essa visão, né, da educação brasileira, que a gente estuda para fazer a prova, né? A gente não estuda para ter vivências, a gente não estuda para ter conhecimento, a gente estuda para fazer a prova. Eu lembro de conversar isso uma vez com um aluno meu que era baixa visão, que ele já estava, sei lá, estava no 6º ano e já tinha 16, 17 anos. Aquela coisa, tem que estudar para fazer faculdade, para você ser médico, para você ser advogado. Eu não quero nada disso não, tia. Falei, não, você tem que estudar para não ser passado para trás, para você poder dialogar com as pessoas, para você não votar no prefeito, no vereador, no governador, presidente de uma forma errada, para você. Não é para você fazer uma faculdade. Se você quer trabalhar, como ele tinha falado comigo, lá na lojinha do seu tio, não tem problema nenhum. Isso não é de te desmerecer, mas você precisa estudar para você ter conhecimento, para você não ser passado para trás, por exemplo. Então, eu acho que o problema é difícil, essa é a pergunta mais difícil nesse sentido, porque não é assim, não é a minha atitude sozinha, não. Eu, na minha sala de aula, vou fazer isso e ok. Principalmente se eu estou numa escola privada, eu não vou fazer isso. Não vão me deixar fazer isso. A gente tem isso lá no Instituto Benjamin Constant, porque é uma escola especializada, então a gente consegue fazer de uma forma respeitando mais a necessidade do nosso público, que obviamente é heterogênea, mas tem uma homogeneidade por serem todos com deficiência visual, né? Mas como que a gente tira isso de que mesmo eles querem fazer prova, eles querem ir para o Pedro II aqui no Rio de Janeiro, eles querem fazer faculdade, e muitos vão. Então, assim, como é que a gente quebra isso, né? Difícil. Eu concordo, né, plenamente com o que as meninas colocaram, e assim como a Nayara colocou, esse questionamento, João, é um dos mais complicados e mais complexos mesmo para a gente responder, porque, como você falou, antes da gente, né, ser professor, então a gente é ser humano, a construção da nossa personalidade, ela se dá de práticas sociais que constrói na gente, né, o preconceito, que constrói vários aspectos que quando a gente chega na academia, quando a gente começa a ter acesso ao conteúdo intelectual, a gente passa a se desconstruir, né, principalmente porque nós, enquanto professores, não temos. Se temos, temos que deixar em casa. Qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de homofobia, enfim, transfobia. Se o professor tem isso, ele tem que deixar na casa dele. Porque quando a gente adentra em sala de aula, a gente tem que ser desconstruído de todos esses aspectos, né? Então, essa desconstrução, ela é importante, ela precisa ser feita, né? E, claro, boa parte do que a gente se desconstrói em termos de... boa parte do preconceito que a gente desconstrói quando a gente passa a trabalhar com alunos deficientes é baseado na convivência, é baseado ali no dia a dia, na prática de sala de aula. Por que eu estou falando isso? Eu mesmo tive a experiência, né, de ter uma aluna cega que o sonho dela era ser médica. A vontade dela era ser médica. Ela dizia, não, professor, eu estou estudando porque eu quero ser médica. Só que assim, não dá para a gente ser hipócrita também, né, e dizer que uma hora ou outra, essa limitação que eles possuem vai de fato limitá-los. Não dá para a gente ser hipócrita e dizer que isso não vai acontecer, porque vai acontecer, né? Então, como é que eu vou abordar, como é que eu vou falar para essa minha aluna que vai ser complicado, né? Ela ser médica, ela ser cirurgiã, sendo cega, né? Como é que eu vou lidar com isso? Então, é bem complicado, né? Muito complicado a gente... E aí eu me vejo numa situação dessa, naquela situação de desespero, né? Mesmo eu já tendo a experiência de lidar com alunos, né, com deficiência, mas mesmo assim é um momento desesperador, é um momento que a gente não sabe o que fazer,
E aí eu lembro que eu conversava com ela, falava, não, é isso mesmo que tu queres? Tu tens certeza? Não, professor, é meu sonho, é minha vontade. Só que aquilo assim, aqui, ó, e aqui dentro, sabe, já me dizia, não vai ter como. Mas ao mesmo tempo eu não queria magoá-la, não queria, né, eu não queria decepcioná-la. Porque eu queria que ela percebesse que uma hora ou outra a deficiência dela, que a limitação dela ia limitá-la, ia impedi-la de alcançar esse sonho, né? Então, é uma coisa que a gente precisa refletir, né? A gente precisa, como a Nayara colocou, a gente precisa desconstruir muita coisa, a gente precisa lidar, e isso não é uma vez ou outra, isso é todo dia, isso é toda vez que a gente passa a trabalhar com um aluno que apresenta uma deficiência que a gente pode considerar nova para a gente no dia a dia, e é um desafio constante. É um desafio constante, mas a gente está aí para isso, é para isso que serve a formação, é para isso que a gente tem que dar continuidade aos estudos, que é para a gente continuar se desconstruindo de todo e qualquer preconceito. Pode João, falar. eu posso? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para a Nayara, eu posso? É porque enquanto o Rafael falava, né, eu fiquei aqui pensando, viajando, e, e aí ele deu o exemplo da aluna, e eu fiquei pensando aqui, viajando nas possibilidades, né? Talvez uma cirurgiã não, mas será que outras especialidades na área da saúde? Aí, como eu não tenho, né, essa convivência, eu nunca atuei com estudantes com deficiência visual, eu fiquei aqui pensando, aí eu queria sua opinião, Nayara, porque é o seu contato, você, né, tem mais propriedade para falar sobre o assunto. Me veio à cabeça até uma especialidade, eu fiquei pensando aqui, será que não poderia ser psiquiatra? Alguma Foi coisa a que não única que veio na exige, minha cabeça alguma também, coisa que não exija tanto, né, da questão, da assim, visual, né? porque é só a minha opinião, né, que, assim, eu acho que a gente não precisa ser hipócrita, mas a gente precisa também tentar ampliar, né? É. Para não também fazer com que o aluno desista, né? Mostrar outros caminhos, que ele pode conseguir realizar aquela vontade dele, aquele sonho dele, não precisa exatamente ser aquela especialidade, mas que, não sei, eu fico preocupada também já de dizer para o aluno que ele, para aquele sonho, ele não vai conseguir. Porque É. eles nos surpreendem. Eu não conheço nenhuma pessoa com deficiência visual, mas conheço pessoas que trabalham, que dão aula para, né, para baixa visão ou cego também. Uma colega da UENF, uma professora de lá de morfologia, ela recebeu um aluno com deficiência visual, um aluno cego, no curso de biologia. E aí ela tem um trabalho que ela desenvolveu para dar aula de histologia, para dar aula de microscopia, então tentar tirar, né, as fotos, as imagens do microscópio, limpar um pouco, ampliar, né? E limpar um pouco, o que eu digo é deixar o que você realmente, porque assim, o que a gente precisa pensar com um aluno com deficiência visual, quando você vai fazer um material tátil, que você tem que tentar fazer ele próximo da realidade, mas você tem que pensar o que que eu vou ensinar para o meu aluno, né? O que que eu tô querendo, qual o conteúdo que eu tô querendo passar para o meu aluno e limpar o resto. Então, se eu vou dar aula de núcleo, no primeiro momento que eu vou apresentar uma célula com núcleo, eu vou apresentar todas as organelas em volta para ele tatear aquilo e não entender nada. Então, ela faz isso com a histologia, ela tenta limpar um pouco, diminuir a quantidade de células e tentar representar de forma tátil o que está por exemplo, numa lâmina, numa aula de histologia. Então, assim, a maior parte das vezes a gente tenta usar esse recurso tátil de forma bidimensional ou, se possível, tridimensional, né? Anatomia humana, por exemplo, a gente tem modelos tridimensionais, então o aluno consegue entender certos conteúdos de forma plana e depois tem uma noção mais do todo quando pega um boneco daqueles, por exemplo, de anatomia. Medicina, eu também não sei, eu, né, não fiz medicina para estar lá dentro aquela realidade para ver até onde o aluno conseguiria ir ou não. Para ele ser psiquiatra, ele vai ter que passar pela cirurgia e ele não teria como fazer a cirurgia, né? Fazer a prática de cirurgia.
Então, a anatomia, ele não vai conseguir fazer uma anatomia de uma forma mais superficial, mas outras áreas de saúde, a própria biologia, farmácia, conheço pessoas que conhecem, né? Como eu falei, eu não conheço nenhum diretamente, mas conheço pessoas que conhecem, que, de biologia, de veterinária, então, assim, consegue fazer algum tipo de profissão relacionada à área da saúde. Lá no Instituto Benjamin Constant, a gente tem o que a gente chama de Museu da Célula, mas são materiais táteis, né, tridimensionais, das organelas, as células, organelos, tecidos e os órgãos, né, os sistemas, todos tridimensionais, que foi doado para o Benjamin Constant, eu não estava na época ainda no Instituto, mas pela UFMG, se não me engano, o Departamento de Morfologia, porque eles receberam, acho que num curso de fisioterapia, uma pessoa cega, e aí eles começaram a desenvolver esse material, eles têm uma exposição lá e depois doaram pra gente uma igual. Então, assim, existe a possibilidade, né, de em outras áreas. A fisioterapia, por exemplo, eu acho super possível. Lá no Benjamin Constant, a gente tem um curso técnico de massoterapia, né? Então, assim, a fisioterapia se assemelha, né? A massoterapia estaria um braço aí da massoterapia no sentido de conteúdos, né? Então, eles têm os conteúdos relacionados à anatomia humana, os pontos que eles precisam, né, no pé, os pontos, eu não sei explicar porque não é minha área, mas enfim, eles têm esse contato. Então, mas a gente precisa de fato ter o pé no chão. Uma vez teve uma palestra lá no Benjamin Constant como é que era, gente? Do Dia do Trabalho, né? Uma homenagem ao Dia do Trabalho. E aí convidaram ex-alunos do IBC, não necessariamente ex-alunos, tinha um que não era, mas pessoas cegas, principalmente, que tinham profissões diversas, né? Então, uma psicóloga, o outro era, acho que, advogado, e o outro era geógrafo. E aí eu me lembro da mulher falar: vocês têm que sonhar, mas tem que sonhar com o pé no chão. Não adianta eu, cega, querer falar que eu vou ser pilota de avião e vou correr atrás de ser pilota de avião. Não tem como. Eu tenho que entender a minha realidade. Eu não vou conseguir fazer tudo que eu quero, tudo que eu sonhar, porque sim, eu tenho uma limitação. Mas dentro do plausível, corram atrás do que você consegue. Então é isso. Eu acho que difícil, né, o Rafael ser o portador dessa notícia. Eu acho que ele tem que mostrar caminhos de fato para a aluna dele, mas é isso. Corre atrás do que você pode, mas precisa ter uma razoabilidade aí, né, de até onde você consegue atingir. Obrigada, Nayara. Obrigada, Nada. Rafael. Eu só tentei fazer umas conexões. Mas Obrigada. as falas foram perfeitas. Eu acho que eu fiz essa pergunta, que ela não é simples mesmo, mas me veio muito na pedagogia da autonomia, e aí a gente já vai encerrando, porque eu sei que vocês também têm horário também, né, para ficar muito extenso. Que eu acho que eu fiz essa pergunta porque na pedagogia da autonomia a gente tem, né, ensinar, exigir risco, aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de discriminação. Eu acho que quando a gente fala de inclusão, a gente tem que parar para pensar nisso, que o ato de educar, ele exige a aceitação do novo e exige a gente levar em consideração o abandono de qualquer forma de discriminação, porque a discriminação, a gente vai fazer um juízo de valor da pessoa antes dela poder tentar mostrar até onde ela vai. Até onde ela vai. Se a gente fala para ela até onde ela vai, antes da pessoa falar para a gente até onde ela vai, eu acho que é esse que é o complexo, né? E aí, eu acho que quando a gente fala de inclusão, é interessante a gente pensar nisso. Mas pode falar, Nayara. Só para concluir mesmo, né? Eu acho que é muito o que o Rafael falou, né? Tentar, então, tirar os preconceitos, coloque-se no lugar do outro e se aproxima do outro e pergunta o que ele precisa, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu acho que a primeira atitude que a gente deveria ter para tirar esse preconceito é isso. Independente de se a pessoa tem uma deficiência ou não, se você está percebendo que ela está com alguma dificuldade, é se colocar no lugar dela e chegar e perguntar, né? Como eu posso te ajudar, né? Ter essa simplicidade de, olha, não sei, me ajuda a te ajudar, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu percebo. Eu fui monitor no curso da UFBC, para a pandemia, e a gente percebia muito assim: se eu tiver um aluno cego na sala, não tem como dar aula. Não vou dar aula, não tem como. Aí eu, tipo assim, pergunta para o aluno o que você pode fazer para facilitar a vida dele. Eu tenho um slide em PDF. Eu disponibilizar o slide em PDF para o computador fazer a leitura vai ajudar? Vai atrapalhar? Pergunta para o aluno o que ele tem acesso.
Ah, não adianta, não dá. Calma, o aluno tem computador adaptado? O aluno tem... Às vezes não tem. Pergunta. É uma coisa de se abrir, né? Mas, e caminhando para o final, se quiser fazer um comentário de encerramento e tudo mais, eu gosto de separar o finalzinho do bate-papo para a gente fazer uma avaliação quantitativa. A gente está quase acabando o curso, e aí eu sempre gosto de ouvir de vocês nesse momento o que o curso está representando para vocês, a nossa formação de botânica, o que ele está representando para vocês. Pode falar em pouquinhas palavras e fazer um encerramento para a gente se encaminhar para o final. Olha, eu, como eu falei no começo, não tive uma formação em educação, em ensino, né? Uma mais voltada para a biologia dura. Então, assim, gostaria de estar participando mais ativamente do curso, porque ele me pegou num momento bem complexo de trabalho, então não estou conseguindo me dedicar. Mas ele está me fazendo refletir muito da prática como um todo, né? Os diálogos, né? Que têm ocorrido, as discussões. Então, assim, tem sido bastante positivo. Às vezes eu fico na aula basicamente ouvindo e tomando conta do meu filho, mas ouvir já está sendo muito positivo para mim, para enriquecer a minha prática voltada para a parte de educação, assim, voltada que eu digo, a parte teórica mesmo, né? Que eu tenho essa defasagem mais conceitual, mais teórica, então, assim, para mim está sendo muito produtivo e muito positivo. Bom, a parte das discussões, né, durante as aulas que acontecem no sábado também, nossa, muitas vezes eu fico encantada, porque são perspectivas assim, ouvir os colegas de diferentes localidades, assim, me inspira. São muitas ideias que surgem a partir dos diferentes contextos, né, escolares, as experiências que são relatadas. E aí, isso para mim tem sido muito útil, porque eu acabo aproveitando esses relatos. E aí eu penso assim, poxa, eu nunca parei para pensar dessa forma. A partir de amanhã, eu vou começar a pensar, porque isso é importante. Como é que eu nunca parei para pensar, né? Então, durante as discussões, isso eu até já falei isso para você, né, João? A maneira como você, a maneira respeitosa como você escuta todas as opiniões e sempre está ali valorizando, tentando fazer uma conexão entre os diferentes comentários. Isso, assim, para mim, né, me faz querer ficar até o final. Às vezes ultrapassa, né, as 12 horas ali, o meio-dia, mas eu fico com vontade de continuar ouvindo os colegas, né? Isso é muito bom. E um outro fator foram os recursos, né, que você sempre disponibiliza, vocês, né, a equipe, disponibiliza na plataforma. Então, eu também estou muito encantada, porque esses recursos me ajudam bastante, a questão, né, dos recursos tecnológicos, as sugestões, as músicas, né, todo o material que está sendo disponibilizado também já está me enchendo de inspiração para tentar adaptar para usar com os meus estudantes. Então, são esses dois fatores, assim, assim como a Nayara comentou, né, eu também estou vivendo um momento bem difícil. Às vezes eu até falo, eu não vou conseguir terminar o curso, mas eu já estou feliz de ter chegado até aqui e ter podido participar, ouvir e conviver, né, com vocês. Então, eu já estou feliz de ter chegado até aqui. Não sei se eu vou chegar até o final, mas eu já estou bem feliz. Eu pego o gancho na fala da Luciana e também concordo, né? Eu acho que um dos aspectos mais válidos que o curso tem proporcionado são as vivências, as experiências, né? Claro, a parte teórica, né, que o João trabalha com nós e tudo mais é maravilhoso. Tem me ajudado bastante a refletir muita coisa sobre a minha própria formação, né, e sobre os aspectos da minha prática em si. Mas eu acredito que tudo que já foi falado ao longo desse tempo, né? A gente já está chegando praticamente na reta final do curso, mas eu acho que tudo que foi falado, todos os discursos, todas as experiências, seria um prato cheio para quem trabalha com análise do discurso crítico.
dariam dissertações para essas e para mais décadas, porque são discursos e discursos, muita coisa que, se a gente for parar para analisar o que cada um fala, o que cada um com o que cada um contribui, gente, é incrível. É um campo de conhecimento infinito. Então, nesse sentido, o curso tem contribuído bastante, tem sido muito positivo, assim como a Nayara, eu também queria estar participando um pouco mais ativo, só que aí, por questões profissionais, eu estou assumindo uma outra coordenação, além de professor do Estado, eu também sou coordenador do núcleo de educação permanente da Secretaria de Saúde, aqui do município que eu resido, e aí eu estou na transição de coordenação, eu estou indo para a coordenação de saúde, de vigilância em saúde do trabalhador, e então está passando por toda uma reestruturação e não está dando para eu acompanhar efetivamente, mas eu também, assim como a Nayara, eu ouço bastante, sou analista de discurso, trabalho com análise crítica do discurso e estou aqui só ouvindo e analisando tudo que o povo está falando e o conhecimento que o João traz para nós. Gente, eu que agradeço a participação de vocês, foi muito mágico, foi muito especial esse encontro, muito obrigado. E, gente, a gente está no meio de uma pandemia, de um pandemônio. Vai dar certo, não se preocupe, a gente faz dar certo, vai dar certo. Obrigado, tá, gente? Muito obrigado. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo.